Estão definidas as finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana em 2023. A TV Globo vai ter o duelo entre Fluminense e Boca Juniors, e o SBT, Fortaleza e LDU. Nesse vídeo eu analiso como vão ser essas finais e se essas emissoras deram sorte ou azar. Fica aí que você confere. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao blog do Alan Simon, canal especializado em mídia esportiva, direito de transmissão, e aqui você sempre sabe onde o seu time joga. Primeiro eu quero te convidar a fazer parte dos nossos canais gratuitos no Telegram ou no WhatsApp. O que você precisar usar aí no seu celular, o que você mais gostar de usar, é tudo de graça. Os links estão na descrição. Lá você vai receber sempre o link dos novos vídeos aqui, então você não vai mais depender do YouTube te avisar, e também as novidades que a gente publica em texto na nossa coluna, beleza? Então se inscreve lá, é de graça e você fica sempre por dentro do mundo da mídia esportiva. Mas nesse vídeo a gente começa falando sobre a Libertadores da América, que definiu na noite de quinta-feira a sua final de 2023, a primeira edição do novo contrato de televisão que tem a volta da TV Globo em TV aberta. Depois de 3 anos seguidos com brasileiros apenas decidindo a Libertadores no SBT, a TV Globo não conseguiu uma final brasileira para ela chamar de sua. Fluminense e Boca Juniors vão decidir a competição continental no dia 4 de novembro, um sábado, no Maracanã. A Globo, como você sabe, voltou a transmitir porque ganhou a licitação do ano passado, um contrato válido até 2026. O SBT transmitiu entre 2020 e 2022 porque a própria Globo abriu mão do contrato que ela tinha comprado lá no fim de 2018. No contrato anterior, a Globo transmitiu também uma final Brasil-Argentina, só que foi entre o Flamengo e o River Plate. Então, o SBT fez os títulos do Palmeiras contra Santos e Flamengo, ambas em 2021, uma delas válidas por 2020, e no ano passado, Flamengo e Atlético Paranaense com o título rubro-negro carioca. Agora, a TV Globo tinha a chance de uma final brasileira, mas já a gente fala melhor sobre isso. O fato é que no dia 4 de novembro, teremos um Fluminense e Boca Juniors. De um lado, um time argentino buscando a sua 7ª conquista, buscando igualar o Independiente como o maior campeão da história da Libertadores, e do outro, um time brasileiro que nunca conquistou a competição continental. Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, vai disputar o título da Libertadores com o Fluminense nesse mês de novembro. Então, na minha avaliação, esse cenário faz com que a final seja, sim, um bom produto para a Globo transmitir em novembro. Não é o melhor, não é o ideal, não tem jeito, a gente já fala um pouco mais sobre isso, não vou aqui fazer uma análise de que, nossa, é a final dos sonhos da Globo, porque não era, mas é um jogo muito grande, que no Rio de Janeiro, obviamente, vai dar uma audiência gigante, porque é o Fluminense. Já foi assim com o Fluminense Internacional, audiências muito grandes no Rio de Janeiro. Agora, para essa final, a gente espera também ver como vai ser o interesse nacional. Aqui em São Paulo, eu imagino que o interesse obviamente vai ser mais baixo, mas não vai ser tão baixo quanto algumas pessoas estão pensando pelo fato de o Palmeiras não ter se classificado, de não ter chegado nenhum outro time paulista. Porque o Fluminense hoje é um time que conta com alguns detalhes, eu estava até pensando nisso para trazer para o vídeo, que podem gerar um interesse maior. Por exemplo, o primeiro deles eu já até citei, né? Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, cuja estreia na seleção nas eliminatórias trouxe algum impacto também para o Ibope. O Ibope foi um pouquinho melhor do que a gente esperava para o horário, né? Principalmente o jogo contra o Peru, que foi 11 horas da noite. Então há uma curiosidade das pessoas ao redor ali do Fernando Diniz. É um cara que já passou aqui pelo futebol paulista sem sucesso em relação a títulos, né? Passou pelo Santos, passou pelo São Paulo. Foi candidato a ganhar o Brasileirão de 2020 pelo Tricolor Paulista, mas acabou tendo aquela reta final horrorosa que deixou o time fora da briga pelo troféu. Mas agora faz, inegavelmente, o melhor trabalho da sua carreira. Até eu, que nunca fui fã do dinizismo, nada disso. Tem uma ala da imprensa que adora exaltar qualquer feito dele, né? Até eu tenho que dar o braço a torcer, porque realmente é o melhor trabalho que ele já fez. Ganhou muito bem do Flamengo no Campeonato Carioca, claro, teve um tropeço na Copa do Brasil, mas agora é finalista da Libertadores da América. Outro fator, o Fluminense conta com muitos jogadores que são conhecidos, né? Marcelo, Real Madrid, Seleção Brasileira, Felipe Melo, campeão da Libertadores 2 vezes pelo Palmeiras, o Ganso, que foi revelado no Santos, que jogou pelo São Paulo Futebol Clube. Então há elementos que podem sim transformar essa final em um produto bem interessante para o público de São Paulo, além do fato de ser uma final contra o Boca Juniors, né? O público de TV aberta, como a gente sempre fala, é um público mais envelhecido em relação ao da internet. É um público mais na casa ali dos 40, 50 anos, claro que tem jovens participando também, mas hoje tem muita gente jovem que migrou para o streaming, ou para a TV a cabo, né? Então, esse público é um público que cresceu, que viu o Boca Juniors se tornar um grande bicho-papão na Libertadores. Então, o Boca Juniors é um time sim que chama atenção, por isso que eu vou esperar uma audiência acima dos 30 pontos no Rio de Janeiro, porque é o Fluminense, e aqui em São Paulo dá pra gente esperar, quem sabe, de 21 a 23 pontos de média, quem sabe até mais, vai me surpreender.
Agora, menos que isso, eu já vou considerar, sim, um resultado ruim pra Globo, mas vamos aguardar. Eu tô com uma boa expectativa, eu não vejo a hora de ver esse jogão, porque eu acho que vai ser realmente um time que propõe muito jogo, que tem um ataque muito interessante com o Fernando Diniz, contra o outro que não ganhou nenhum jogo na fase de mata-mata, né? Que foi passando com uma série de empates e vitórias nas decisões por pênaltis. Já que o Palmeiras, o Racing e o Nacional do Uruguai não tiveram competência para quicar o Boca Juniors dessa Libertadores, agora ele chega assim como um candidato ao título, não sei se favorito, acho que o Fluminense até é mais, mas de qualquer forma é um jogo que atrai muita atenção e que por ser Globo também pode ter aquele público que normalmente fica acompanhando, né? De qualquer forma, muito mais audiência que o Caldeirão com o Mion eles vão dar. Agora, é claro que o ideal para a TV Globo seria uma final brasileira. O problema é que desde o sorteio eles estavam com um lado da chave com apenas 2 times brasileiros. E eles se pegaram nas oitavas de final, ou seja, no primeiro confronto de mata-mata, que foi o duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, a partir daquele momento, quando o Palmeiras elimina o Galo, ele é o único time brasileiro daquele lado. Então, a Globo dependeu o tempo todo dele. Claro que teve um jogo mais tranquilo com o Deportivo Pereira da Colômbia. Contra o Boca Juniors era uma situação que a gente não sabia no que daria, tanto é que foram 2 empates e a vitória do Boca nos pênaltis. A gente até espera, né? Quando vai para os pênaltis, o Palmeiras normalmente é um time que perde, o Galo foi a exceção no ano passado. Então, para a Globo, estava mais complicado. Agora, a gente pode falar que a Globo não deu sorte, que o SBT dava muito mais sorte? Aí, é claro, é uma questão da superstição de cada um. Se a gente for para o campo da sorte, quem deu sorte de verdade é a Telefé, que é a emissora aberta da Paramount na Argentina, que agora a Argentina tem de novo transmissões em TV aberta da Libertadores, voltou a ter esse ano, e logo no primeiro ano vai ter o Boca Juniors decidindo, ou seja, vai ter uma audiência com certeza fenomenal na Telefé lá da Argentina também. Já na Copa Sul-Americana, o SBT vai transmitir a final entre Fortaleza e LDU, e esse jogo vai ser um sábado antes, no dia 28 de outubro, às 5 da tarde, transmissão para todo o Brasil. É evidente, a gente não pode ser hipócrita aqui com tudo que a gente falou até agora de análises, que não era a final dos sonhos do SBT. A final dos sonhos, quando começou o sorteio, né, das oitavas de final, ainda antes, né, fase playoffs, era que a final fosse entre Corinthians e São Paulo. Esse era o cenário ideal para o SBT, porque para o SBT o que importa é a audiência de São Paulo. A gente tinha algumas possibilidades, por exemplo, um Botafogo e Corinthians, que seria muito legal também para ter uma audiência boa no Rio de Janeiro e em São Paulo, e uma audiência mais nacionalizada. Quando o Botafogo e o São Paulo caíram fora nas quartas de final, eliminados respectivamente por Defensa e Justiça e LDU, aí acabou o sonho de uma final brasileira, que foi o que o SBT teve durante 3 anos na Libertadores. Então o SBT também não carregou aquela sorte toda que a gente sempre falou por aqui, não. Deu sorte, eu diria, de ter o Corinthians até a semifinal, porque o Corinthians não tinha futebol, não tinha bola para isso e acabou chegando, né? Foi aos trancos e barrancos, mas se classificou com todos os seus méritos. Mas aí contra o Fortaleza, que é um time muito mais organizado, que tem um treinador muito mais moderno, o trabalho do Vojvoda é um negócio assim sensacional, eu gosto muito do trabalho dele e está sendo coroado agora com essa vaga na grande final. Não tem jeito, não vai ter aquela audiência dos sonhos que o SBT esperava para São Paulo, mas vai ter um detalhe muito interessante. Além do fato de que a TV Jangadeiro vai dar uma surra completa na Verdes Mares, a afiliada do SBT ganhando da afiliada da Globo no Ceará, a gente vai ter também uma experiência que o SBT se recusou a fazer até agora, que é testar o futebol do Nordeste aqui em São Paulo, principalmente, que é o mercado publicitário mais importante do país. Eles não mostram, eles não vão atrás de fazer um acordo para fazer a transmissão nacional da final da Copa do Nordeste em nenhum dos anos, e o SBT mostra desde 2018, e agora vai ter que fazer. Vai mostrar o Fortaleza, vai mostrar o futebol do Nordeste para o Brasil inteiro, e eu quero muito ver como é que vai ser na questão da audiência. É claro que não vai brigar acima dos 10 pontos, talvez, né? Vai que as pessoas têm um interesse enorme aí, mas a minha avaliação é que vai fazer uma média interessante. Mas vamos olhar a audiência do SBT nas últimas semanas? Pega o último sábado do mês de setembro, o Raul Gil, Cinema em Casa, o máximo que o SBT conseguiu fazer foi 3 pontos, sabe? Fica ali nos 2,5, 3 pontos. Eu duvido que o Fortaleza vai marcar 2,5, 3 pontos. Qualquer jogo de Champions League dá isso com times com os quais a gente não tem a menor interação, o menor contato. E o Fortaleza é um time que a gente aprendeu a respeitar no Brasil inteiro nos últimos anos. Pega essa galera palmeirense que agora resolveu ser contra o Abel Ferreira, que é a demissão dele. O que eles estão falando? E aí, se você for falar em demissão do Abel, eu sou contra isso, mas pra quem é, eu acho certo falar no sucessor como o Juan Pablo Vojvoda, mas assim, é uma questão de um cara que é muito conhecido agora por um trabalho de levar o Fortaleza sempre a competições continentais, a boas posições do Campeonato Brasileiro, de não ficar disputando contra rebaixamento, nada disso, diferentemente do rival do Fortaleza, né, o Ceará que caiu no ano passado, agora enfrenta dificuldades enormes na Série B, enquanto isso, o Leão tá disputando uma final continental, então isso pode atrair também algum interesse, e quem sabe fazer uma audiência ali na casa dos 7, 8 pontos. Há quem diga que pode ser até mais, quem sabe uns 10 pontos de pico, pelo menos, em São Paulo. Eu vou achar muito interessante. O Flávio Rico já publicou em sua coluna no R7, aí, nessa sexta-feira mesmo, dia 6 de outubro, que o SBT decidiu mandar a equipe completa lá para Punta del Este, no Uruguai.
vai ser uma final bacana, infelizmente desse jeito que a Conmebol faz, né, no estádiozinho medíocre lá, né, infelizmente não tá nem à altura do evento. O Defensa e Justiça não podia mandar no seu estádio a semifinal, mas a final pode ser num estádio que está abaixo da capacidade exigida para a semifinal. Isso é uma bizarrice sem tamanho, né? Coisas da Conmebol mesmo. Mas a gente vai ter uma final interessante. A LDU é um time que traz bagagem, é campeã da Libertadores de 2008, campeã da Copa Sul-Americana de 2009, e a gente pode ter, por que não, né? Se a LDU por acaso ganhar do Fortaleza e o Flu ganhar do Boca Juniors, a gente pode ter um terceiro encontro entre eles numa competição da Conmebol, que é a Recopa Sul-Americana no ano que vem, né? Mas espero que não, espero que a Recopa seja brasileira, seja Fluminense contra a Fortaleza no ano que vem, pra gente poder acompanhar. Aliás, um outro detalhe que eu acho que eu não citei na parte do Fluminense, né? Que eu falei sobre o Diniz na seleção, esse mês de novembro agora vai ser muito importante pro Fernando Diniz. Em um mês só, ele no dia 4 de novembro vai disputar uma final de Libertadores com o Fluminense no Maracanã, e no dia 21, 2 semanas depois praticamente, né? Ele vai ter um Brasil e Argentina válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Falaram em Castelão, né? Talvez seja de Fortaleza até, não sei. Mas de qualquer forma, em um mês só, uma final de Libertadores contra o Boca e um jogo contra a Argentina em eliminatórias de Copa, que nesse formato atual de eliminatórias, a única coisa que presta mesmo pra gente é ver esse clássico acontecer, né? Então, vai ser um novembro que, olha, tomara que o Diniz esteja muito inspirado para ganhar os jogos, que o Fluminense ganhe do Boca Juniors, sim, estou torcendo pro futebol brasileiro, e que o Brasil ganhe da Argentina nas eliminatórias também. Vamos ver o que vai rolar. Eu espero aí que a gente tenha um grande mês também de decisões, que sejam boas audiências pro SBT, pra TV Globo. Lembrando, essas 2 finais serão transmitidas apenas por TV Globo e SBT, cada uma delas, né? A Globo na Libertadores e o SBT na Sul-Americana. E na TV paga, plataformas pagas, exclusiva da ESPN e do Star Plus. O Paramount Plus só pode mostrar com atraso, assim como funcionava com a Conmebol TV na Libertadores até o ano passado e com o Sport TV em 2019 também, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Se você quer colaborar com o nosso trabalho aqui, que eu faço tudo sozinho, né? Gravação, edição e tudo, clica no botão Seja Membro e você vai conhecer os nossos 4 planos mensais a partir de R$ 2,99. Você pode ajudar o meu trabalho e também ter os seus benefícios aí, beleza? Eu vou te esperar aqui no próximo vídeo. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva. Valeu!